Olá pessoal, preparei um probleminha envolvendo o cálculo de fluxo de caixa livre da empresa, cujo enunciado, em versão resumida, é esse aqui. Vocês podem ver. A empresa está elaborando seu plano financeiro para os próximos anos. A tabela à esquerda, apresenta valores realizados para 2017 e valores projetados para 2018 e 2019. O que eu peço? Calcule o fluxo de caixa de investimentos em capital de giro líquido, fluxo de caixa de investimentos em ativo não circulante, fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre da empresa para 2018 e 2019. A líquida imposto de renda é 34%. Ok. Então vamos lá. Bem, o fluxo de caixa de investimentos em capital de giro, ele vai ser aumentado se, por exemplo, a empresa projetar um aumento dos seus ativos circulantes. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui as variações de caixa e bancos, os aumentos de caixa e bancos para 2018, correspondendo a chegar a 1.650.000, partindo-se de 1.500.000. Então temos em 2018 um aumento de caixa e bancos de 150.000. E temos também uma previsão de um aumento da conta clientes, chegando a 2.400.000, partindo de 2.100.000. E finalmente, o aumento da conta estoques, chegando a 1.400.000, partindo de 1.100.000. Bom, por enquanto eu poderia dizer que o investimento que a empresa teria em capital de giro seria o somatório desses três aumentos aqui. R$750.000. Porém, esse aumento de capital de giro, o investimento de capital de giro, em parte vai ser financiado operacionalmente da seguinte forma: a empresa vai estar sendo financiada pelos seus fornecedores de materiais, fornecedores de diversos fatores de produção. Quando adquirimos ativos ou utilizamos fatores de produção de terceiros e deixamos para pagar em data futura, estamos tendo um passivo operacional. E estes fornecedores, eles na verdade estão nos financiando. Então, por exemplo, se o saldo de contas a pagar aumentar de 2017 para 2018, isso significa que a empresa vai estar sendo mais financiada operacionalmente por terceiros. Ok? Então eu poderia aqui calcular, por exemplo, eu fiz aqui esses 750 correspondendo ao aumento do ativo circulante. E agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. Deixei 750.000 marcadinho. Vou fazer aqui na parte de baixo o registro do aumento das contas do passivo circulante que tem caráter operacional. Então, por exemplo,
Esse saldo de contas a pagar significa que a empresa está sendo financiada por fornecedores de fatores de produção que recebem em data futura. Aí surge um passivo operacional. Esse passivo operacional de contas a pagar, ele vai estar sofrendo que variação? Uma redução de 100 mil. Se nós tivéssemos tido um aumento de 100 mil no saldo dessa conta, nós poderíamos estar dizendo que o financiamento operacional da empresa estaria aumentando. Neste caso, na verdade, o financiamento operacional vai estar diminuindo. Okay? Mas isso vai servir para calcular o investimento líquido que a empresa vai ter em capital de giro, ou seja, o capital de giro líquido. Vou calcular agora a variação da conta fornecedores, que é a segunda conta operacional do passivo. Nosso problema. Então eu tenho aqui uma variação, um aumento, na verdade, negativo do passivo circulante. Aqui um aumento do passivo circulante, mais especificamente passivo circulante operacional. Eu esqueci o passivo circulante de caráter financeiro. Esse aumento do passivo circulante operacional, na verdade, eu vou responder aqui uma diminuição de 150 mil. Uma empresa, quando tem um investimento em capital de giro, como estamos supondo aqui um investimento em capital de giro de 750 mil, parte desse investimento em capital de giro pode ser financiado operacionalmente pelos diversos fornecedores de fatores de produção. E o investimento em capital de giro líquido, o valor líquido do investimento em capital de giro, corresponderia à diferença entre o investimento em capital de giro, no caso 750 mil, e o investimento ou o aumento do passivo circulante operacional. No nosso caso, em vez de aumentar, está diminuindo. Então, eu tenho aqui que o investimento em capital de giro líquido que a empresa vai estar fazendo em 2018 vai corresponder a 900 mil. Ok? Então, essa é a nossa primeira resposta associada aqui ao problema. Já temos fluxo de investimento em capital de giro líquido projetado para 2018. Vou deixar 2019 para vocês. E o investimento em ativo não circulante, em ativos de longo prazo. Eu posso calcular simplesmente verificando aqui qual é o aumento projetado em imobilizado e em intangível de 2017 para 2018. Então, vou fazer aqui o registro do aumento imobilizado e intangível. Esse aumento imobilizado, de acordo com os dados aqui, corresponderá a chegar a 6 milhões partindo de 4 milhões e 500 mil. E o aumento intangível esse aumento intangível estará sendo de 2017 para 2018 estará sendo chegar a 4 milhões e 500 mil partindo de 3 milhões e 400 mil. Então eu posso dizer que a empresa está projetando para 2018 um investimento em intangível, em ativos de longo prazo, ativo não circulante, totalizado em 1 milhão e 500 mil, mais 1 milhão e 100 mil,
Existe um investimento em ativo circulante projetado para essa empresa para o ano de 2018. Ok? Bom, então já temos aqui duas respostas associadas ao nosso problema. O fluxo de investimento em capital de giro, o fluxo de investimento de ativo não circulante. Eu posso somar até esses dois e dizer que 900 mil mais 2 milhões e 600 vai corresponder ao investimento em ativo operacional. Ativo operacional. Esse investimento em ativo operacional corresponde a 900 mil mais 2 milhões e 600 mil. Ok. Esse investimento pode ser comparado com uma forma operacional de se financiar, que é a geração de caixa através das operações. Daí surge a importância do cálculo do fluxo de caixa operacional. Bom, o fluxo de caixa operacional é a geração de caixa a partir das operações. Ele é calculado considerando-se o imposto de renda líquido de 34%. Então, para o cálculo do fluxo de caixa operacional, vamos precisar chegar primeiro ao cálculo do lucro operacional, ou LAGIR. Ok? Bom, temos para 2018 a projeção de uma receita operacional de vendas de 6 milhões e 500 mil. R$ 6.500.000. E temos algum indicador de lucratividade aqui, a margem operacional. Então já informa que a margem operacional de 30%, significando que o lucro operacional, ou LAGIR, operacional, ou LAGIR, aqui é a sigla LAGIR, corresponderá a 30% da receita operacional. Bom, o cálculo do fluxo de caixa operacional corresponde a, primeiro, chegar ao cálculo do lucro operacional. Isso aqui, este lucro operacional. Depois, a aplicação da alíquota de imposto de renda sobre este lucro operacional. Então, temos aqui, calcular o imposto de renda a 34% sobre o lucro operacional. 34% sobre o lucro operacional. E agora vamos ao lucro operacional líquido. Vai corresponder ao lucro operacional menos o imposto de renda. Lucro operacional líquido. Vai corresponder, então, ao lucro operacional menos o imposto de renda. Está aqui o nosso lucro operacional líquido projetado para 2018. Ok. Esse lucro operacional líquido, ele não corresponde exatamente ao fluxo de caixa operacional, porque no cálculo do lucro operacional temos um conjunto de despesas que não são desembolsáveis, não correspondem ao fluxo de caixa, não saem do caixa, que são as despesas de DIA, depreciação e amortização. E observe que de 2017 para 2018, nós temos a projeção de que a despesa acumulada de DIA vai aumentar em 300 mil. Isso significa que a despesa de DIA em 2018 está estimada em 300 mil. Despesa de DIA
de 300 mil. Então, para fins de conversão de lucro operacional líquido a fluxo de caixa operacional, eu readiciono essa despesa de DIA que está inclusa no cálculo do lucro operacional, dada a margem operacional de 30%. Então, parte desse lucro operacional está diminuído por causa de uma despesa de DIA de valor 300 mil, que não é uma despesa desembolsável, não sai do caixa. Então, a título de conversão de lucro operacional líquido em fluxo de caixa operacional, eu readiciono a este lucro operacional líquido a despesa de 300 mil de DIA e chego finalmente ao fluxo de caixa operacional. Este fluxo de caixa operacional então vai corresponder a 1.587.000. É este o valor do nosso fluxo de caixa operacional, que é a forma mais saudável de financiamento da empresa, é o autofinanciamento, é a geração de caixa a partir das próprias operações. Ok? Bom, esse fluxo de caixa operacional ele pode ser confrontado com investimentos que a empresa projeta em termos de ativo operacional, para que avaliemos se vai haver sobra ou vai haver necessidade de mais capital. Ok? Ele vem o conceito de fluxo de caixa livre da empresa. O fluxo de caixa livre da empresa para 2018 corresponde ao fluxo de caixa disponível para o atendimento às fontes financeiras da empresa, a remuneração ou amortização de dívida, a remuneração dos sócios. Esse fluxo de caixa livre da empresa, nós vamos calcular aqui, fluxo de caixa livre da empresa, ele corresponde ao excedente, se houver, de fluxo de caixa operacional após atendidos os investimentos em ativo operacional. No nosso caso, nós temos um fluxo de caixa operacional que está abaixo das necessidades de investimento em ativo operacional. Então, nosso fluxo de caixa livre da empresa, ao invés de ter um valor positivo, ele terá um valor negativo. Ok? Então, este valor do fluxo de caixa tem a implicação de que para 2018 a empresa não vai gerar caixa operacional suficiente para atender os seus investimentos. Então ela vai precisar de mais caixa, ok? E esse caixa provavelmente vai ter que vir de fontes externas, ou seja, um volume maior de dívidas, empréstimos bancários, debêntures, ou um aumento do capital social. Ok? Em termos de cálculo, está tudo resolvido aqui neste problema. E é só. Um abraço.